Iniciando a aula de hoje com um tema comparativo entre os gêneros textuais reportagem e notícia. Para iniciar, elaborei esta tabela para que possa compreender melhor os detalhes de cada uma. Vejamos, tanto a reportagem como a notícia são textos jornalísticos de cunho informativo. Mas, a partir daí, já podemos distingui-las, pois a reportagem pode ser criada através da notícia, por ser mais extensa e apresentar uma sequência investigativa. Percebam os exemplos. Na reportagem, a imprensa dá mais atenção ao fato e faz a divulgação, atualizando os dados. Quando a pauta da matéria envolve crimes, principalmente de comoção nacional ou internacional, os repórteres ou jornalistas estendem a cobertura da matéria, divulgando o fato por dias, semanas, meses e até mesmo anos. Às vezes, criam uma reportagem para lembrar o aniversário de morte de algum famoso, ou até mesmo de alguma tragédia. Perceba que a pauta é sempre atualizada. Nós temos como exemplos aqui incêndio, sequestro, crimes, epidemia. Vou focar na epidemia, que é o assunto mais atualizado. Percebam que praticamente todos os dias esse assunto é citado tanto nos jornais, como na internet, em blogs, enfim, em textos jornalísticos, como na televisão. Então é algo recorrente, é um assunto que já deixou de ser notícia e virou reportagem. A imprensa ela está dando muita atenção a isso e é algo que está se estendendo, se perpetuando. Já a notícia tem um caráter diário. Perceba que os exemplos mostram pautas que são informadas focando um tempo específico. Não é um assunto alimentado. Quando pensamos no show, por exemplo, é divulgado o artista, local, hora e o valor do ingresso. E depois disso, o máximo que acontece é o comentário sobre a reação do público, como foi o retorno dos fãs e só. A imprensa não passa uma semana inteira falando sobre o resultado do show. Nós temos aqui também um outro tópico comparativo, que é, na reportagem, o conteúdo é extenso, profundo, que esgota o fato. Perceba que no exemplo, crime, envolve muitas coisas aí. Quando acontece um crime, principalmente de comoção nacional, nós vamos ver daqui a pouco um exemplo disso, a justiça precisa de algum tempo para recolher provas, para interrogar os envolvidos, testemunhas, vítimas. Então, de certo modo, esse assunto ele não se esgota em um dia apenas. Por isso que a imprensa ela acaba cobrindo a matéria por vários dias, né? Acaba se estendendo. E isso vira uma reportagem. Já na notícia, a pauta é breve, que não esgota o fato. Como eu falei, é diário. Então, num exemplo aqui de um acidente de moto, um acidente de carro, o repórter aparece na televisão, né? Aparece lá no local do acidente, fala o que aconteceu e o máximo que pode ocorrer é estender para o hospital para saber o resultado, né? Se, no caso, se gerou vítimas que foram hospitalizadas, para saber se a vítima resistiu ou não. Mas se o acidente foi fatal, ali mesmo já se resolve, né? Mostra o ocorrido e pronto, encerra. Se ocorreu um assalto no ônibus, no metrô, então o local o cenário, né, é filmado, fala-se o que ocorreu e às vezes até entrevista algumas pessoas, alguns transeuntes, algumas pessoas que utilizam o meio de transporte para que fale sobre isso. Ou em caso de denúncia, por exemplo, a população chama a imprensa para denunciar um cano da Compesa que estourou, ou um bairro que vive caindo a energia, né, dando queda de energia, ou um fato mesmo de uma enchente que ocorreu em determinado local, a imprensa vai lá e filma a área, mas não é algo que fica sendo divulgado diariamente, constantemente sobre isso, né? É algo que aparece na televisão, é noticiado e pronto, acaba o assunto aí. Para não restar mais dúvida, a seguir apresentarei algumas matérias jornalísticas trabalhando temáticas semelhantes. No caso, teremos uma reportagem e uma notícia abordando o falecimento e uma reportagem e uma notícia falando sobre incêndio de prédio.
Matéria jornalística, para quem não sabe, é qualquer trabalho jornalístico, que pode ser reportagem, notícia, entrevista, enfim. A tragédia do edifício Andorinhas, no centro do Rio. As imagens que nós vamos mostrar agora são muito fortes. Recomendamos retirar da sala as crianças e as pessoas que se impressionam. Em menos de 3 horas, boa parte do prédio foi destruída. 50 pessoas estão feridas, a maioria em estado grave. O número exato de mortos ainda não está confirmado. 2 pessoas se jogaram do 12º andar. A cidade do Rio parou e sofreu com a tragédia. Eram 10 para as 2 da tarde. O fogo começou no 9º andar do prédio, onde funcionavam vários escritórios, e se alastrou rapidamente. Como vocês podem ver, o fogo está se alastrando aqui, para as outras janelas, lá para as outras salas. Foi uma operação difícil para os bombeiros. As chamas já chegavam aos últimos andares. As escadas Magiros não conseguiam atingir o 12º andar, onde o fogo era maior. Algumas pessoas conseguiram escapar do edifício quando o fogo ainda era intenso. Como é que você foi de lá, hein? Foi salvo pelos bombeiros? Só pulou? Os bombeiros arrombaram a porta. Ele pulou lá de cima? Não, pulou não. Nós arrombamos. Eu pulei de um prédio pro outro. Ele pulou de um prédio pro outro, nós arrombamos a porta e tiramos 12 pessoas já. Como é que o senhor desceu? Pelo parapeito do prédio pro outro. Fui pro terraço do nosso prédio e fui passando pro outro prédio. Essa moça aí, agora os bombeiros estão fazendo respiração boca a boca, tentando reanimá-la. Muito tumulto por aqui. Agora nós estamos no último andar do prédio em frente ao que está pegando fogo. Olha só, ainda há pouco nós estávamos neste aí, onde estão os bombeiros agora. E o fogo já está se alastrando para cá. Eles não conseguiram água ainda para apagar. As labaredas estão aumentando, vejam. Tem aquele helicóptero ali, olha, que está tentando salvar algumas pessoas que ainda estão lá em cima, mas está difícil por causa da fumaça. O helicóptero levava os feridos mais graves para o Hospital Souza Aguiar. Tem muita gente morta lá em cima? Morta, acredito que sim. Tem bastante, né? Tem uns 10. Não, tem mais. Tem mais de 10? Centenas de pessoas pararam diante do prédio para ver o incêndio. Nos últimos andares, o desespero das pessoas que estavam esperando o socorro dos bombeiros. Mas o momento mais dramático foi quando 2 pessoas se jogaram lá de cima. São imagens terríveis. Os nossos repórteres Flávio Capitone e Tamara Leftel viram e narraram com emoção e dor. O Corpo de Bombeiros, no momento, está posicionando uma escada para tentar salvar as pessoas pela janela. Meu Deus! Essa parte eu preferi cortar, porque eu não sei quem está assistindo o vídeo, então se for criança, eu prefiro que não veja assim. Nossa, meu Deus! Uma pessoa acaba de se jogar do 12º andar, justamente no momento que o Corpo de Bombeiros estava providenciando um auxílio, socorro pela janela. Meu Deus! A escada agora tenta alcançar as pessoas do 10º andar. Todo mundo pedindo calma aqui de baixo. Meu Deus, é uma tragédia. Bom, percebam que essa notícia, que foi realizada pela Rede Globo, ela demonstra a situação de uma forma muito rápida, né? Dá a impressão que o telespectador consegue visualizar o fato, o ocorrido, como se estivesse até mesmo no local do incêndio. Perceba que nessa notícia nós visualizamos a ação dos bombeiros, as vítimas sendo socorridas, as vítimas presas no prédio, o prédio em chamas, a população tentando ajudar de alguma forma. Então é tudo muito rápido. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para 2 momentos. O primeiro momento é o início, quando o apresentador ele dá os dados do que está ocorrendo, né? No caso, o local foi no centro do Rio de Janeiro. Ele fala do tempo, né? Em menos de 3 horas, parte do prédio foi destruída. E quando ele chega na parte do índice, do número de vítimas, ele diz que 50 pessoas foram feridas até o momento e que não se sabe, porque não está confirmado, o número exato de mortos, né, de falecidos. E ele avisa que 2 pessoas acabaram caindo do prédio, que segundo ele foi o 12º andar. Já no final do vídeo, eu queria destacar a reação da repórter. Perceba que ela começou a gritar, né? Ela não esperava que a pessoa caísse do prédio. Mas quando ela percebe que a pessoa soltou as mãos, ela começa a gritar, meu Deus!
vai cair. E aí mostra, né? No caso eu cortei essa parte, mas quem for assistir consegue perceber que a pessoa realmente caiu. E ela começa a gritar, entra em desespero. Outras pessoas também, né, ficam chocadas com o ocorrido. Então, nós podemos perceber que a notícia ela vem trazer também esse desfecho que é inesperado, que acaba surpreendendo a todos. Bom, na continuação eu trouxe uma reportagem, que agora é um outro incêndio, né? Nessa reportagem foi feita pela Linha Direta, que vai trazer como tema o incêndio e mistério no edifício Joelma. Esse prédio, ele é famoso por ser assombrado, então Linha Direta ele vai trazer também esse viés, não só vai falar sobre as vítimas. E perceba também que esta reportagem ela ocorreu bem depois do incêndio de Joelma. Então nós temos também essa característica de que o repórter vai trazer outros dados atualizados, já que existe uma sequência. Essa reportagem também foi criada em sequência no local antes de ser o edifício Joelma, que era uma casa, e depois do edifício Joelma, que era um local comercial. E aí, diante do incêndio, vai falar das vítimas, e hoje em dia, como está, né, o resultado do famoso edifício assombrado. Boa noite. Começa hoje o Linha Direta Mistério, uma série de reportagens sobre fatos intrigantes e assustadores que a ciência dificilmente consegue explicar. Agora você vai entrar numa outra dimensão da história do edifício Joelma, na época um dos mais imponentes prédios de escritórios do centro de São Paulo. Em 1974, o Joelma ardeu em chamas por mais de 4 horas. Foram 345 feridos e 189 mortos, numa tragédia que parou o Brasil. Mas por trás dessa tragédia, há um enigma. Até hoje, 31 anos depois do incêndio, especialistas garantem que o lugar é cercado por uma estranha energia espiritual. Ainda tem uma remanescência de pessoas que morreram com fogo, que morreram com uma porção de sofrimento. Segundo testemunhas, o edifício Joelma carrega uma maldição. Alguma energia negativa tem, isso não tenha dúvida. O espírito, o fantasma, são coisas que vêm de muito longe na humanidade. No caso do edifício Joelma, ele se aproxima muito de um modelo que já foi constatado em mais de 130 sociedades humanas, de que o espírito, o fantasma, ele é associado sempre a um evento violento. Um evento não terminado, quer dizer, que a pessoa não morreu normalmente. Ou ela morreu por alguma violência, ou por alguma forma não explicada. Para tentar entender o que chamam de maldição, vamos voltar no tempo e investigar a história do lugar. Onde hoje é o edifício Joelma, antes existia uma casa. Nela vive o professor de Química Paulo Ferreira de Camargo. Então, esse poço fica ou não fica pronto? Tá quase, professor, tá quase. Amanhã a gente termina isso. Eu preciso cabe mais fundo, hein? Bem mais fundo, hein? Pode deixar, professor. Vai ficar do jeito que o senhor pediu. Eu acho que esse homem tá cavando um túmulo. Ele mandou fazer um mês antes um poço no fundo do quintal, alegando que precisava fazer pesquisas com água. Por isso, os vizinhos não estranharam muito, nem a própria família. Eu tenho foto dele aí tocando piano, na tranquilidade do lar, ainda quando os problemas não o afligiam. Bom, perceba que essa reportagem ela apresenta várias óticas sobre o mesmo tema. Tem simulação, tem entrevistas, tem o prédio, tem fotos. Então, assim, houve uma sequência que vai voltando ao passado
para explicar o histórico daquele local antes mesmo de ser o edifício Joelma. E aí no início da reportagem acabou mostrando cemitério, pessoas que estão relacionadas a esse prédio direta ou indiretamente. Então, uma das características da reportagem é que geralmente existe uma equipe que forma a matéria para construir as entrevistas, filmar local, mostrar provas. Já a notícia geralmente possui um jornalista ou um repórter. Gostaria de mostrar este exemplo do Jornal do Brasil, que apresenta na capa em destaque o incêndio do edifício Joelma. Perceba que o jornal divulgou isso no dia 2 de fevereiro de 1974, ou seja, um dia após o ocorrido, mas que apesar disso ser recente, houve uma preocupação, uma certa dedicação na abordagem dessa pauta. Percebam que aqui estamos mostrando a capa. Tem aqui: incêndio em São Paulo mata 177 pessoas. E já vem com as imagens. E percebam que ao final da capa há outras pautas, outras notícias sendo veiculadas, mas pelo tamanho da notícia do incêndio do edifício Joelma e o tamanho das demais notícias, nós já sabemos de cara que o destaque desse dia vai ser o incêndio do edifício Joelma. E aí, na sequência, nós temos da página 2 já o início da notícia, com mais imagens do incêndio, as pessoas tentando socorrer, a população que parou a rua, na avenida, para assistir, saber o que estava acontecendo. E já na página 15, nós temos a continuação da matéria. Incêndio destrói 18 andares de prédio em São Paulo. E aí tem: socorro mobiliza todos os recursos da capital, os bombeiros, a sequência do fato. Perceba que a palavra sequência já indica que é uma reportagem. Perceba que pelo desempenho dos jornalistas em buscar várias óticas do mesmo caso, isso já deixa de ser notícia e passa a ser a reportagem. Há uma sequência, há uma preocupação maior em relação à pauta ser divulgada. Tem a parte do salvamento, Natel dá prioridade aos feridos. Perceba a quantidade de imagens sobre o mesmo caso. Lá embaixo, ruas centrais ficam só para ambulâncias, o prédio, mortos identificados. Na sequência, socorro mobiliza todos os recursos da capital. Está repetido. Ruas centrais ficam só para ambulâncias. Aqui, ó. Zelador diz que o fogo começou com explosão no ar-condicionado. Então, aqui já tem uma pessoa que deu entrevista sobre o fato. Mais imagens, né? São várias fotos sobre o caso. Helicóptero, pessoas na escadaria, pessoas no andar. Tem: russo esperou 3 horas rezando no 16º andar. Mãe morre, mas salva crianças de 1 ano assaltado no 15º andar. Então, perceba que são vários viés sobre o mesmo tema, incêndio no edifício Joelma. Então, nesse caso, essa matéria não é mais notícia e passa a ser a reportagem, mesmo tendo a temática recente, que foi um dia depois. Agora temos uma matéria jornalística com características de notícia, que foi destacada em partes para compreendermos a estrutura textual. Vejamos, nesta matéria nós temos o título, que é A Deusa Junete Freire, a paisagista do Recife. Esse título pode ser acompanhado ou não de subtítulo. No caso deste exemplo, não há. Na sequência, nós temos o lead, que também pode ser chamado de lead, que é basicamente o primeiro parágrafo do texto. É aquela parte da apresentação da pauta que vai ser tratada na notícia, que pode responder as questões: o que, quem, onde, quando. Na sequência, nós temos o corpo da notícia, que responde as questões como, porquê, e vai apresentar as consequências e fontes da notícia. Perceba que esta matéria vai falar sobre a Janete, que recuperou praças e jardins e contribuiu na decoração da cidade durante o Carnaval e Natal, no caso, a cidade do Recife.
Perceba que o intuito desta matéria é informar sobre o falecimento de uma mulher que contribuiu com o seu trabalho na organização da cidade, reconhecendo sua importância para o Recife. Ou seja, não é algo que a imprensa vai ficar recorrendo sobre esse assunto, né? Fazendo uma cobertura sobre o caso. É só anunciar. Janete faleceu, foi importante para o Recife, então merece a matéria no jornal. Bom, na sequência nós temos uma outra matéria jornalística com a mesma pauta, que no caso seria a morte, mas agora é a morte de um garoto, de uma criança chamada Miguel. Perceba que esta matéria fala da morte de uma criança e já no título temos a expressão "faz novo protesto", denotando que este assunto está sendo atualizado. Note ainda que a reportagem afirma que a criança faleceu em 2 de junho, mas a matéria foi veiculada em 14 de julho do mesmo ano, ou seja, no mês seguinte. Isso indica que é um assunto que está sendo acompanhado pela imprensa. E aí vem a ideia do que eu falei para vocês, né? Perde o caráter de notícia e se transforma em reportagem. Essa notícia do garoto Miguel foi um crime que ocorreu, né, para quem não sabe, tanto que a notícia fala sobre isso, e aí a mãe fica pedindo por justiça. Então, existiram alguns protestos, no caso, esse foi o segundo protesto, a mãe já deu entrevista, participou de live. Então, assim, é algo que a imprensa está cobrindo o caso. Então, nesse momento em que a notícia deixou de ser informativa em um dia, né, e se transforma em vários dias, em várias semanas, e às vezes até sai da televisão, vai para o jornal, vai para a internet, assim, ganha uma proporção imensa, então ela perde o caráter de notícia e se transforma em reportagem. Bom, aqui estão as fontes de pesquisa, caso alguém tenha interesse em assistir os vídeos na íntegra e se informar melhor, está a dica de estudo aí. Espero ter ajudado vocês e por hoje é só.